Ele vinha de madrugada, sempre coberto por uma capa preta. Nunca foi visto de verdade, mas deixou dezenas de casas queimadas e mais de 30 vítimas. E o mais assustador, ninguém nunca descobriu quem ele era. O calor seco das madrugadas em algumas cidades do interior mineiro parecia inofensivo, mas por trás do silêncio das vielas e das janelas fechadas, um rastro de medo se espalhava. Não era assombração, não era lenda urbana. Era real. Vinha de noite, com cheiro de álcool e o estalar do fogo. Ninguém via seu rosto, só a capa. Começou com pequenos incêndios. Uma casa de madeira pegou fogo de forma estranha, depois outra e mais uma, sempre no mesmo horário, entre 2 e 4 da madrugada. Os moradores mal tinham tempo de reagir. O fogo surgia nos quartos, nos colchões, no exato lugar onde se dorme. Era como se alguém soubesse onde atacar. As vítimas eram quase sempre mulheres ou crianças. As chamas apareciam rápido demais para serem acidente. Mas o mais assustador era o padrão. As portas estavam trancadas, as janelas fechadas. Ainda assim, o fogo começava por dentro. Era como se o próprio mal tivesse aprendido a atravessar paredes. Os primeiros boatos surgiram logo. Alguns diziam que era um justiceiro, outros achavam que era um louco, e teve até quem sugerisse que era um espírito vingativo. Mas não demorou para que alguém dissesse a frase que congelou a cidade inteira: "Tem um homem de capa preta atacando fogo nas casas." E isso se espalhou. Moradores começaram a fazer vigília. Alguns se revezavam com paus, enxadas, foices na porta de casa. Outros, com medo, mandaram os filhos para fora da cidade. E todas as noites, por semanas, o mesmo terror. Uma pedra no telhado, um ruído leve, um clarão laranja subindo pelas frestas da janela. Mais uma casa em chamas. O homem agia rápido. Às vezes destelhava o telhado, outras vezes usava algo parecido com um bastão, com um pano preso na ponta, embebido em álcool. Lançava dentro da casa, incendiando o colchão onde a vítima dormia. E sumia na escuridão, sem deixar rastros, sem uma palavra, só fumaça. Numa das vezes, o pai de uma das vítimas jurou ter visto uma sombra atravessando o quintal. Era baixa, encurvada, coberta com algo escuro. Ele correu atrás, mas tropeçou e caiu. Quando se levantou, a sombra já tinha desaparecido e sua casa, atrás dele, já começava a arder. A polícia intensificou as buscas. Patrulhas começaram a circular durante a madrugada, só que nada funcionava. O criminoso parecia prever tudo. Atacava onde não havia viatura. Às vezes, 2 quarteirões ao lado. Às vezes, na mesma rua. E mesmo assim, ninguém conseguia pegá-lo. Com o tempo, começaram a aparecer pistas bizarras. Em barracões abandonados, foram encontrados cadernos, páginas com símbolos estranhos, trechos de textos falando sobre fogo purificador e dilúvios de chamas. Algumas páginas mencionavam Nostradamus, outras eram só rabiscos de ódio. A assinatura, um desenho tosco de uma capa. As autoridades descartaram o envolvimento religioso, mas os moradores não. Alguns diziam que era magia, outros que era uma seita, mas os bilhetes falavam de impureza nas casas e de recomeço pelo fogo. Tudo era carregado de fúria. Uma fúria direcionada a mulheres, crianças e pervertidos, como ele chamava em seus textos. Enquanto isso, os ataques continuavam. Em uma das casas, uma menina de 9 anos foi queimada enquanto dormia. A mãe acordou com o cheiro de tecido queimado e correu para salvar a filha, mas o colchão já estava tomado. Vizinhos ajudaram a apagar, mas a menina ficou com marcas para o resto da vida. Mesmo assim, ele não parava. Incendiava casas e veículos. Uma vez, ateou fogo em um carro estacionado e depois em uma casa a 20 metros dali. Tudo em menos de 10 minutos. E nunca foi visto claramente. Só a capa preta.
sempre fugindo por becos e telhados, como um vulto de fumaça. A população entrou em pânico. Os comerciantes fecharam mais cedo. As crianças deixaram de brincar nas ruas. Até os cachorros pareciam mais silenciosos. Quem podia, ia embora da cidade. Quem ficava, dormia com um balde de água do lado da cama. Ninguém mais confiava no escuro. A polícia local pediu reforço. Centenas de agentes vasculharam os arredores, montaram cercos, distribuíram cartazes com suspeitos, prenderam andarilhos, revistaram porões e barracos. Nada. Parecia impossível que alguém pudesse causar tanto caos e nunca ser pego, como se fosse um fantasma, mas com cheiro de álcool e pólvora. Uma noite, mais de 1000 moradores se reuniram armados em uma patrulha comunitária. Revezavam-se em esquinas, becos, topos de telhado. Quando uma casa começou a pegar fogo, correram todos para lá. Viram apenas uma sombra fugindo. Um homem, correndo leve, nem parecia tocar o chão. Sumiu antes que alguém chegasse perto. Naquela mesma semana, mais 3 casas foram atacadas. As vítimas sobreviveram, mas com queimaduras severas. Foi quando encontraram o que parecia ser um abrigo usado pelo criminoso. Um buraco no mato, coberto por lona, com restos de papel queimado, um facão enferrujado e uma nova carta escrita à mão. A carta dizia: não parem o fogo. Ele limpa, ele acorda, ele devolve o mundo ao que deveria ser. Ao lado, havia desenhos de corpos em chamas. Era a assinatura macabra do que agora chamavam de a capa negra. E mesmo sem saber quem era, todos sabiam que ele ainda estava ali. Pouco tempo depois, quando o interior começava a respirar em alívio, como se o medo tivesse se dissipado com a mudança de estação, surgiram notícias de ataques semelhantes numa cidade vizinha. Pequena, encravada entre morros e plantações, onde as pessoas ainda dormiam de portas encostadas. O pesadelo havia voltado e parecia mais ousado. A primeira vítima foi uma mulher sozinha, que acordou com o calor das chamas, lambendo a beirada da cama. Conseguiu sair a tempo, mas perdeu tudo. Disse que não viu ninguém. Só escutou um barulho leve no telhado. No dia seguinte, outra casa foi atingida, e depois outra. Em todas, o fogo começava no colchão. Dessa vez, ele parecia mais rápido, mais cruel. Em uma semana, 7 casas foram atacadas. Numa delas, uma criança de 5 anos sofreu queimaduras em mais de 60% do corpo. A cidade entrou em colapso. A prefeitura decretou o estado de emergência. Escolas fecharam. Ninguém dormia. Ninguém ousava apagar as luzes. Os moradores montaram barricadas com tambores de água nas entradas das casas. As igrejas organizaram vigílias. E mesmo assim, o criminoso continuava escapando. Em algumas noites, ele atacava 2 casas diferentes em bairros opostos. Como se voasse. Como se fosse mais de um, mas sempre a mesma capa, sempre o mesmo método. Numa noite chuvosa, 2 irmãos escutaram passos no quintal. O mais velho correu com uma enxada. Jurou ter visto alguém abaixado, encharcado, tentando destelhar a casa. Quando gritou, a figura se levantou e correu, de capa, rastejando como se não tocasse o chão. Escapou pela cerca e sumiu no mato. A polícia cercou a área. Usaram cães farejadores, drones, helicópteros. Encontraram um novo esconderijo. Mais fundo, mais sombrio. Dentro havia restos de roupas queimadas, pedaços de colchão, garrafas de álcool e mais manuscritos. Dessa vez, os textos falavam sobre recomeço pelo sofrimento e a morte como renascimento. Entre os papéis, havia rabiscos de corpos sem rosto, crianças em chamas, frases invertidas, símbolos religiosos deturpados. Um deles dizia: as cidades esquecem, mas o fogo lembra. E embaixo, escrito com caligrafia tremida, uma data futura. Um possível próximo ataque. Era como um ritual, uma agenda de terror. O medo virou histeria.
Pessoas começaram a ver capuzes onde não havia, a atacar desconhecidos nas ruas. Um homem inocente foi espancado por carregar uma capa de chuva. As famílias não dormiam. Os doentes pioravam. O terror corroía o raciocínio. O inimigo invisível estava dentro de cada sombra e a cidade sabia. Certa madrugada, os moradores ouviram gritos numa viela. Quando correram até lá, encontraram uma jovem enrolada em cobertores com o braço em chamas. Sobreviveu por pouco. Disse que acordou com a presença de alguém ao lado da cama. Sentiu o calor. Viu a silhueta com capa e depois o escuro. Na manhã seguinte, encontraram o pano usado no ataque, encharcado de álcool. E com ele, mais um bilhete. Você salvou essa, mas não salvará as próximas. O papel estava preso a uma estaca fincada no quintal da casa, como se fosse um troféu, um recado ou um jogo. E ele parecia estar vencendo. Mesmo com tudo isso, ele nunca foi pego, nunca foi identificado. A polícia montou grandes operações com dezenas de agentes e apoio de cidades vizinhas, mas ele desaparecia no exato momento em que a caçada começava. Como se soubesse, como se estivesse ouvindo, como se estivesse dentro da própria polícia. As teorias floresceram. Um vigilante louco, um antigo morador com trauma, um ex-funcionário da prefeitura, um grupo, uma seita. Nada foi confirmado. E então, como começou, parou. Do dia para a noite, nenhum novo ataque, nenhuma nova carta, nenhuma nova chama. Só silêncio. Um silêncio mais aterrador do que as próprias noites em chamas. A cidade tentou seguir, reconstruir, apagar, mas o cheiro do medo permanecia. O medo de dormir, o medo de fechar os olhos e acordar cercado de fogo. As vítimas foram tratadas, as casas reformadas, mas ninguém esqueceu, porque o inimigo nunca foi preso, nunca foi nomeado, nunca foi vencido. E até hoje, em noites muito quentes, quando o vento sopra seco entre os telhados antigos, há quem diga que escuta passos leves no quintal, que vê uma sombra agachada na beira da casa, ou sente um cheiro distante de álcool e fumaça, como se ele ainda estivesse ali, observando, esperando, de capa preta e... Você já ouviu falar de uma casa onde nem os exorcismos funcionaram? Onde até os vizinhos começaram a ser atacados, só por tentar ajudar? No interior de uma cidade pacata do sul do país, havia uma casa simples de madeira, com varanda estreita e quintal de chão batido. Ela ficava numa área afastada, cercada de árvores baixas e silêncio. Durante muito tempo, foi apenas mais uma entre tantas. Mas, certa noite, tudo começou a mudar de forma inexplicável. A princípio, era apenas um som leve, como estalos na madeira. Depois vieram batidas secas, sempre à noite, sempre vindas de dentro da casa. O curioso era que os sons nunca eram ouvidos quando alguém tentava seguir o barulho. Pareciam brincar com os sentidos. Quando se prestava atenção, tudo cessava. Quando se esquecia, voltavam. A família tentou ignorar. Dizia ser o tempo, o vento, o envelhecimento da casa. Mas algo os observava, silenciosamente. Dias depois, as batidas passaram a ser mais agressivas, como socos surdos contra as paredes. As crianças começaram a acordar chorando, dizendo que alguém ou alguma coisa entrava no quarto e ficava olhando. Certa manhã, encontraram a louça da cozinha no chão. Copos e pratos espalhados como se tivessem sido varridos da mesa. O estranho era que ninguém tinha ouvido nada. O silêncio era tão opressor que por um instante o som de um garfo caindo pareceria um trovão. Aquilo não era normal, e no fundo todos sabiam disso. A noite seguinte trouxe o inesperado. Enquanto a família jantava, uma pedra caiu no meio da sala. A princípio, pensaram que alguém de fora a havia arremessado, mas todas as janelas estavam fechadas. Pouco depois, outra pedra e mais uma.
Começou a chover pedras dentro da casa, sem janelas abertas, sem telhado quebrado. Assustados, ligaram para a polícia. Quando a viatura chegou, um dos policiais desceu para verificar. O que encontrou foi algo que ele jamais conseguiria esquecer. Enquanto conversava com os moradores, pedras começaram a cair do nada. Algumas rolavam no chão, outras batiam nas paredes, mas nenhuma causava dano real. O policial tentou manter a compostura, mas sua expressão denunciava o terror. Ele mesmo testemunhou a casa ser bombardeada por objetos sem origem visível. Nada se quebrava, nada se partia. Era como se as pedras obedecessem uma lógica própria, como se não quisessem ferir, apenas intimidar, como um aviso silencioso. A casa parecia viva. Durante a madrugada, portas batiam sozinhas, talheres eram arremessados contra a parede. Um dos meninos foi atingido por um copo d'água que voou da pia até seu rosto. Ninguém havia se mexido. A mãe tremia, os olhos fundos de quem não dormia havia dias. Aquele lar já não os aceitava. Tentaram buscar abrigo em casas de vizinhos. Foram recebidos com empatia e desconfiança, mas bastou algumas horas para que os ruídos e pedras os seguissem. Em uma das casas, pedras começaram a cair sobre o telhado, mesmo com o céu limpo e sem ninguém por perto. O pânico se espalhava pela vizinhança. Chamaram a assistência social, psicólogos e até padres da região. Houve quem sugerisse que era histeria coletiva, fruto do isolamento, da vida difícil no campo. Mas como explicar as pedras? Como explicar os objetos arremessados com força invisível? Como explicar a filha mais velha sendo jogada do telhado, sem ninguém por perto? Ela caiu de uma altura que quebraria qualquer osso, mas não teve um arranhão. A telha partiu sob seu corpo, mas a pele permaneceu intacta. Quando perguntaram o que aconteceu, ela disse que sentiu algo forte, como braços gigantescos, a levantando e jogando. Disse que não viu o que era, mas que sabia que estava brava. Foi então que um exorcista da região, conhecido por rituais longos e discretos, foi chamado. Chegou numa manhã cinzenta, com os olhos baixos e uma maleta de couro. Observou a casa por fora, como quem reconhece um inimigo antigo. Pediu que todos saíssem. Disse que o que estava ali não era para os vivos presenciarem. Durante quase 4 horas, preces foram entoadas, objetos queimados, palavras antigas repetidas com fervor. Vozes ecoaram de dentro da casa, algumas parecendo sair da boca da menina mais velha. Vozes que não combinavam com seu corpo, grossas, ríspidas, cheias de raiva. Ela gritava, se debatia, chorava, depois sorria. A certa altura, o exorcista saiu em silêncio e disse apenas: "Ela está livre, mas a casa não." Disse que o que habitava ali não queria a menina, queria a casa, queria ser deixado em paz, que ali havia coisa antiga apegada à terra e que os vivos estavam incomodando. Sugeriu que partissem e nunca mais voltassem. Eles tentaram ficar. Dormiram mais uma noite ali, embalados pelo cansaço e pelo desejo de esquecer. Mas naquela madrugada, a casa inteira tremeu. As janelas bateram com tanta força que o vidro se partiu. Pedras caíram com mais fúria e a porta da frente se abriu sozinha, como um convite ou uma ameaça final. Foi o fim. Na manhã seguinte, com a ajuda de vizinhos e da prefeitura, recolheram seus pertences e deixaram o lugar. A casa permaneceu vazia por poucos dias, até ser demolida. Sobrou apenas o terreno, e até hoje, quem passa por ali evita olhar por muito tempo. Dizem que o silêncio do local pesa, e que não é vazio. A mudança para a zona urbana foi feita às pressas, com caixas empilhadas de qualquer jeito e roupas mal dobradas em sacolas de mercado. A prefeitura ajudou com uma casa alugada. Era pequena, modesta, mas acolhedora. Pela primeira vez em semanas, todos dormiram na mesma noite, mas o silêncio ainda doía. Nos primeiros dias, tudo parecia calmo.
As paredes não estalavam, os talheres permaneciam no lugar. As crianças voltaram a brincar, embora mais quietas, mais atentas. A menina mais velha andava de olhos baixos, como se ouvisse coisas que os outros não escutavam. O pai mantinha as portas sempre abertas. A mãe evitava ficar sozinha. Na segunda semana, uma vizinha comentou sobre a casa anterior. Dissera ter ouvido que ela fora construída sobre as ruínas de outra, bem mais antiga, que pertenceu a um homem solitário, recluso, que ninguém via durante o dia. Algumas histórias falavam em desaparecimentos, mas eram sussurros de gente antiga, já esquecida. Mesmo longe de lá, a família parecia marcada. Às vezes, a menina acordava gritando, dizia que sonhava com a casa chamando por ela, com o som das pedras batendo no chão de madeira. Dizia que via a porta abrir sozinha e ouvia a voz, uma voz sem corpo, dizendo que ela havia prometido voltar. Aos poucos a vida retomava. Mas ninguém queria falar sobre o que aconteceu. Quando perguntados, mudavam de assunto. Quando entrevistadores apareceram, recusaram. Disseram que queriam esquecer. Mas havia algo no olhar deles, uma sombra quieta, que dizia que esquecer era impossível e que o medo apenas se acomodava. Meses depois, passaram em frente ao terreno vazio. Não havia mais casa, nem sombra de estrutura, apenas mato alto e algumas pedras espalhadas. Os meninos correram para o carro. A menina permaneceu olhando, disse que ainda sentia. Disse que a terra ali tremia e que o que morava naquele lugar continuava ali. Pouco depois, alguém tentou construir no terreno. Era um senhor de fora que comprou por preço simbólico, pensando ser uma oportunidade. Subiu os alicerces em poucos dias. Mas bastou a estrutura começar a tomar forma para que os pedreiros começassem a reclamar de calafrios, ferramentas desaparecendo e uma sensação de serem observados. O novo dono tentou ignorar os relatos, até o dia em que encontrou um saco de cimento completamente rasgado no meio do terreno, como se garras tivessem passado por ele. Não havia animais por perto, e o cimento que sobrou, inexplicavelmente, endureceu da noite para o dia. Ele vendeu o terreno, ninguém mais tentou. Há quem diga que certos lugares têm memória, que a terra guarda o que não pode ser explicado, que algumas casas rejeitam os vivos porque já pertencem aos mortos, ou há algo que não nasceu do mundo como conhecemos. E às vezes, quando o silêncio é profundo demais, ele pode estar apenas esperando para gritar de novo. Dizem que há um lugar em Minas onde nem a terra aceita alguns mortos. Um morro onde os corpos enterrados voltam. E quem se aproxima de lá volta doente, mudo ou nem volta. O nome popular era Serra do Corpo Seco. Dizia-se que era ali onde enterravam o que a terra recusava. Histórias passadas de boca em boca contavam que certa vez um corpo havia sido sepultado e no dia seguinte o caixão estava fora da cova, como se cuspido. Tentaram de novo. No terceiro dia, o corpo apareceu em cima da pedra. Ninguém falava sobre quem era. Só diziam que havia feito algo imperdoável. Em algumas versões, tinha batido na mãe. Em outras, zombado de promessa feita em leito de morte. Mas o consenso era um só. Não havia lugar para ele, nem no céu, nem no inferno, nem debaixo da terra. E foi assim que a serra passou a abrigá-lo. A primeira vez que ouvi falar dele foi numa roda de fogueira, quando eu tinha 12 anos. Disseram que o corpo seco, ou unhudo, como alguns chamavam, dormia dentro de uma fenda nas pedras altas. De dia, parecia uma árvore morta, com braços secos e pele colada nos ossos. Mas de noite, ele saía para caçar. Na adolescência, um amigo tentou provar que era tudo mentira. Subiu até o topo da serra numa noite de lua minguante. Estava animado, queria filmar. Dizia que ia rir da cara da gente depois. Levou lanterna, câmera, lanche. E nunca mais foi o mesmo. Voltou mudo, os olhos fundos, a pele gelada. Nunca contou o que viu.
Depois disso, a gente só ouvia os relatos. Caminhoneiros que passavam pela estrada diziam ouvir gritos que pareciam de animal doente. Uns achavam que era coiote, outros diziam que parecia gente chorando e urrando ao mesmo tempo. Tinha quem falasse que dava para ouvir as unhas dele riscando a pedra quando escalava. Um idoso que morava nos arredores disse que o corpo seco não andava. Ele grudava nas costas dos outros, falava que a criatura esperava alguém passar perto, depois se colava, sugando as forças aos poucos. Quando a pessoa começava a ficar doente, fraca, com o olhar apagado, era porque o unhudo já estava ali fazia dias. Com o tempo, as histórias foram ganhando detalhes. Diziam que ele só aparecia quando alguém cometia algo grave. Uma falta de respeito com a mãe. Um juramento quebrado, uma blasfêmia. Quando isso acontecia, o corpo seco se manifestava como punição. Não era apenas uma lenda, era uma resposta. Tinha um trecho da trilha que levava à serra que ninguém usava, um atalho mais rápido, mas evitado. Diziam que quem passava por lá ouvia o próprio nome sendo chamado, um sussurro abafado saindo das pedras, e quem respondia sentia um cheiro de carne apodrecida, mesmo sem nada por perto. Isso era só o começo. Uma mulher contou que certa vez sentiu algo segurando seu tornozelo no escuro. Estava colhendo lenha no final da tarde. Achou que era uma raiz. Quando puxou a perna, sentiu a coisa agarrar com mais força. Disse que a pele onde foi tocada ficou ressecada, como se tivesse envelhecido anos em segundos. Até hoje tem a marca. O mais assustador, porém, era a história dos bombeiros. Dizem que, numa tentativa de lidar com os boatos, uma equipe foi enviada para investigar. Procuraram a tal caverna. Encontraram. Levaram um caixão com concreto e tentaram selar a entrada. Na madrugada seguinte, a tampa do caixão foi encontrada a 100 metros dali, estourada por dentro. Depois disso, deixaram quieto. Nenhuma nova tentativa de prender ou conter. A serra ficou cercada de silêncio. Mas de tempos em tempos, alguém sumia. Ou ficava doente. Ou voltava diferente. Gente que passava bem e de repente secava. A voz sumia. Os olhos escureciam. E antes que morressem, diziam sempre a mesma coisa. Ele tá nas minhas costas. A população nunca chegou a entrar em pânico. Era como se todos já soubessem, um pacto silencioso. Evitava-se a serra, evitava-se comentários desrespeitosos e principalmente evitava-se quebrar promessas feitas no escuro. A cidade cresceu ao redor daquele monte, mas nunca por cima dele. Era como um altar esquecido de um Deus enterrado vivo. Numa das raras tentativas de recontar a história, um pesquisador veio de fora. Queria registrar o mito para um livro. Subiu com guia, câmera e mais 2 estudantes. Voltaram assustados, dizendo que ouviram a respiração de algo dentro da pedra. Grave, cadenciada, como se dormisse ou esperasse. Nunca mais publicaram nada. Até hoje a trilha continua lá. Coberta de mato, escondida entre eucaliptos. Os mais velhos não apontam, os mais novos às vezes zombam, mas ninguém se atreve a subir à noite, porque mesmo que você não veja, pode ser que ele veja você. E quando ele cola nas suas costas, não adianta correr, nem rezar, nem gritar. Na última seca, um rapaz chegou à cidade com mochila nas costas e drone no braço. Tinha um canal na internet e dizia viajar o Brasil caçando lendas. Chegou perguntando sobre o corpo seco. Ninguém respondeu. Alguns mudavam de calçada, outros só baixavam os olhos. Ele achou graça, chamou de superstição. Decidiu subir a serra mesmo assim. Ficou hospedado numa pousada no centro e partiu no segundo dia. Levou câmera, tripé, drone, lanterna e mapa. Disse à dona da pousada que voltava antes do pôr do sol. Subiu sozinho. À tarde, o céu ficou estranho. Nuvens que não se moviam, o vento que mudava de direção o tempo todo. E então, silêncio. Um silêncio seco, sufocante. No fim do dia, não voltou. A pousada avisou a polícia.
Um grupo de busca foi formado e subiu ao amanhecer. Encontraram o drone caído num barranco com a lente estourada. Mais acima, a mochila rasgada. As roupas pareciam ressecadas, como se tivessem ficado semanas ao sol. Mas tudo indicava que estavam ali há menos de 12 horas. Nenhum sinal dele, nenhuma pegada além das iniciais. Nenhum barulho na trilha, nem animal, nem pássaro. Tudo parado. Um dos bombeiros disse ter escutado algo, uma espécie de sussurro grave vindo de dentro da rocha. Achou que era o vento, até perceber que a respiração que ouvia era no mesmo ritmo da dele. As buscas duraram 4 dias. Usaram cães, drones novos, cordas. Vasculharam cavernas, frestas, morros, nada. Nenhum corpo, nenhum vestígio, nenhum som. No 5º dia, pararam. E como sempre, a serra engoliu a história sem explicar nada. A polícia registrou como desaparecimento, mas na cidade todos já sabiam. Na semana seguinte, começaram a notar coisas estranhas. Uma moça da lanchonete disse que sentia calafrios só de passar perto do computador do rapaz, deixado na pousada. A tela acendia sozinha à noite. Um dos vídeos que ele tinha gravado ficou corrompido, mas o som permaneceu. Respirar, arranhar, um som seco, como unha em pedra. Dias depois, a própria dona da pousada disse que viu uma sombra encostada no pé da escada. Um homem curvado, pele colada no osso, parado como se estivesse esperando. Quando tentou se aproximar, a figura desapareceu. No lugar onde estava, o chão ficou seco, cinzento, como se queimado por dentro. As pessoas voltaram a evitar o assunto. Pararam de subir a serra, mesmo durante o dia. O caminho se fechou de novo com mato alto. As crianças foram proibidas de brincar ali perto e uma cruz pequena, sem nome, foi fincada na entrada da trilha. Ninguém soube quem colocou. Ninguém quis tirar. Alguns dizem que o corpo do rapaz ainda está lá, seco como a lenda que ele quis provar. Outros dizem que ele virou parte da serra, como os outros. Parte do que não se explica. Parte do que nunca se enterra. Porque a verdade é que há lugares onde o tempo para, onde a terra fala e onde os mortos ainda caminham. E quando o sol se põe atrás do morro e a serra fica escura como carvão, há quem diga que dá para ver algo se mexendo entre as pedras. Um vulto seco, com os braços longos e as unhas afiadas, arrastando o que sobrou de suas vítimas, não para matá-las, mas para secá-las, pouco a pouco, até que virem parte dele. Hoje ninguém mais usa o nome da serra. Voltaram a chamá-la só de lá. E todo mundo sabe o que é lá. Não se aponta, não se atravessa e, principalmente, não se duvida. Porque quando o corpo seco escolhe alguém, ele não vem gritando. Ele vem quieto, devagar, e quando você percebe, já é tarde demais.